Olá pessoal, tudo bem? Hoje o dia está propício para abrir um espumante e eu vou abrir aqui com vocês uma cava espanhola, um vinho muito gostoso, elegante e bem fresco. A cava que eu vou abrir é esse Cordonnier clássico Demi-Sec, muito gostoso, muito frutado e feito aí com as uvas Macabeu, Xarel·lo e Parellada. As três principais uvas que se fazem as cavas espanholas. As cavas espanholas são uma delícia, eu gosto muito, eu gosto do perlage, que não tem aquele perlage fininho dos espumantes franceses, que são mais delicados, mas muito bons também. E também se diferencia um pouco dos prosecos. A cava ela é um pouquinho mais agressiva, gosto da acidez, né? Esse vinho é bastante leve, 11 graus e meio, então é gostoso, fácil de beber e ótimo aí para você acompanhar aí num dia de calor para tomar como aperitivo e também para servir com peixes, com sushi, com frango, especialmente com paella, que a gente adora, né? Pelo menos eu adoro. E enfim, vamos abrir, né? Vou deixar o vinho gelar um pouco mais, que a gente tem que respeitar a temperatura, sempre falo isso, e a gente tem que abrir esse vinho aqui, essa cava, em torno de 7, 8 graus. Já volto com ele já. E enquanto o vinho então tá lá gelando, né, chegando na temperatura correta, eu vou dar uma dica para vocês sobre copo e taça para servir espumante. Então eu tenho aqui na minha mão a famosa tulipa, tradicional tulipa, que a maioria das pessoas tem. E qual seria a minha dica a respeito de copos? Bem, quando você vai servir o seu vinho, se certifique que o seu copo não esteja quente. Mesmo se ele tiver sido guardado, armazenado aí em uma cristaleira, antes de servir, procure resfriar um pouco o seu copo. Coloque ele alguns minutos na geladeira, uns 5 minutos é o suficiente, para diminuir um pouco mesmo a temperatura do vidro. Por quê? Porque quando você colocar o espumante dentro da taça, para que ele não suba, não faça aquela espuma e transborde. Isso acontece porque muitas vezes o copo está quente, então causa esse transbordamento. E uma outra coisa também, há no mercado controvérsias a respeito da tulipa e do serviço de espumantes em tulipa. Há pessoas que gostam daquela antiguíssima e tradicionalíssima taça coupé, que é aquela mais achatada, bem aberta, que a gente vê aí nos filmes vitorianos, em algumas festas, naqueles salões franceses, que se tomavam os espumantes naquela taça. Foi uma das primeiras. Até nos anos 70 eu era criança e lembro nas festas de família, essa taça ainda era muito utilizada. Depois vieram as tulipas e hoje existe um copo que não é tão fechado como uma tulipa aqui na ponta e nem tão aberto quanto uma coupé, que muitos consideram ser a taça ideal para liberar então aí os aromas dos espumantes, nem tão fechada como uma tulipa, nem tão aberta como uma coupé. Mas enfim, a maioria das pessoas tem a taça tulipa e é nessa que a gente vai fazer a experiência da cava que daqui a pouco eu vou abrir. Um outro detalhe também, quando você for fazer o serviço do vinho, não encoste a boca da garrafa no copo, porque isso pode romper, pode quebrar a ponta do copo e causar um acidente para quem está segurando a taça, enfim, para quem estiver próximo ali naquele momento. E uma outra coisa muito importante que as pessoas perguntam, até quanto, né, que tem que ser colocado de líquido dentro da taça de espumante? Então o ideal é sempre 3 dedos, ou no caso como essa, que é um pouco esse copo que eu tenho, que é um pouco longo, né, no máximo aqui até metade. Nunca mais desse ponto. Por quê? Porque o espumante é um vinho para ser bebido fresco, gelado. E quanto mais líquido você coloca na taça, a tendência é que ele esquente mais rapidamente. Então, quem está saboreando aquele vinho vai perder ali um pouco dos aromas e um pouco do sabor, porque o vinho vai esquentar, fatalmente vai esquentar. E uma última dica também é a questão de segurar a taça. Segurar sempre a taça pela haste ou pela base. Nunca pegue a taça pelo corpo,
Por quê? Porque justamente nós queremos um vinho fresco e gelado. Se você pegar a taça pelo corpo, a temperatura da sua mão vai interferir diretamente no líquido dentro da taça e vai aquecer o seu vinho. E não é isso que nós queremos. Então, segurar a taça sempre pela haste. E por fim, uma última dica muito importante também, que eu já vi acontecer algumas vezes, mas eu te digo, não gire a taça de espumante, em hipótese alguma, diferentemente de um vinho branco sem gás e diferentemente de um vinho tinto, que você gira a taça para melhorar a oxigenação. Se você fizer isso com o espumante, você vai estar agredindo a bebida, fazendo com que o gás ele evapore mais rapidamente. E justamente é o gás que, em contato com o líquido, traz toda a refrescância que a bebida está te proporcionando. Se você girar, você vai eliminar esse gás e vai acabar estragando o seu espumante. Lembre disso.